Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque finalmente é carnaval. Eu sei que tem muita gente que não gosta de toda esta agitação, mas tem muita, mas muita gente que ama e está ansiosa para se jogar na folia. Isto porque desde o início da pandemia de Covid-19 em março de 2020, esta será a primeira vez que vamos poder comemorar com mais liberdade, na data correta e com todos os tradicionais eventos carnavalescos funcionando em todo o país. Só isso já seria motivo suficiente para muita alegria. Mas por que será que a gente comemora carnaval? Como ele surgiu e por que ele é tão amado no Brasil? Essa história é boa, viu? Então é por isso que para hoje é o que tem. O Carnaval é uma das festas populares mais tradicionais do mundo, mas é aqui no Brasil que ele se destaca com todo o brilho e grandeza que ele merece. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem é festa, né? Nós que criamos ele não, mas com toda certeza redefinimos seus conceitos com sucesso e adotamos o carnaval com muita personalidade. Eu não sei como é que eu vim parar aqui, mas daqui não saio, daqui ninguém me tira. Com certeza, para o resto do mundo, ele é hoje um dos sinônimos de brasilidade. É a nossa cara, né? Colorido, animado, agitado, exagerado, caótico, bem Brasil. No bom sentido, claro. O que é carnaval pra você? É curtição, é alegria, felicidade, é glitter, é maravilha. O Carnaval é uma das mais antigas festas da humanidade, tendo surgido na antiguidade. Mas apesar de ser uma celebração aos prazeres mundanos, ele tem uma certa ligação com o catolicismo, já que antecede a Quaresma, que para os devotos é o período de 40 dias de reflexão que antecedem a Páscoa. Até nesta mistura entre pagão e sagrado, o Carnaval é realmente a nossa cara. E eu vou te contar tudo sobre o mais brasileiro dos festejos, mas antes de cair na folia, deixa aqui aquele seu like especial, se inscreve no canal para ver se ele fica mais lotado que um mega bloco em São Paulo. E compartilha este vídeo para que mais pessoas possam entrar nesta conversa. Pode chegar, misturando o mundo inteiro. O Carnaval, como conhecemos hoje, surgiu na antiguidade a partir da chamada Sacéia, que era uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e até dormindo com suas esposas. Ao final deste período de privilégios e excessos, o prisioneiro era chicoteado e executado. Pobre não tem um minuto de paz, não tem. Então era uma espécie de concessão de últimos desejos para serem aproveitados como se não houvesse amanhã. E não havia mesmo. Que tristeza! Outra celebração que influenciou no conceito moderno de carnaval foi o ritual de Marduk, na Mesopotâmia. No equinócio da primavera, o rei era despido de todos os seus símbolos de poder e era surrado diante da estátua de Marduk no templo deste deus, que era um dos mais importantes da Mesopotâmia. Este ritual de humilhação tinha como objetivo demonstrar a submissão do rei à divindade de Marduk. Ao final deste ritual, o rei voltava ao trono novamente como se nada tivesse acontecido. Eu não sei como eu não morri. A representação de papéis sociais invertidos presentes nesses dois rituais, em que o rei era humilhado e o prisioneiro exaltado, até hoje está presente nos festejos de carnaval. O humilde se cobre de brilho e desfila na avenida, e o rico comemora nesta mesma avenida com o povo, porque é na humanidade, nos rituais da carne, em que os dois se encontram, que são iguais. Ah, agora eu entendi. Já a associação entre carnaval e pegação geral pode ter surgido nos bacanais romanos, que eram grandes festas em homenagem a Baco, o deus do vinho. Nestas festas, as pessoas basicamente enchiam a cara, comiam e pegavam geral. Bem carnaval. Em Roma também havia outros dois festivais populares que influenciaram no conceito de carnaval.
a Saturnália e a Lupercalia. A Saturnália era realizada no solstício de inverno em dezembro e a Lupercalia era em fevereiro, mês da purificação e das divindades infernais. Adoro este conceito de aprontar geral e culpar os demônios. Aí fica fácil, né? Você tem razão. Estas duas festas duravam dias, com muita comida, bebida e música, sem limites nem restrições, inimigos do fim. Com o fortalecimento da Igreja Católica, todas estas festas da antiguidade passaram a ser consideradas celebrações pagãs, não eram de Deus, pelo menos o Deus deles, né? E foi daí que surgiu a palavra carnaval, que vem da expressão em latim carnes levale, que significa retirar a carne. E isso tem a ver com o jejum da carne nas refeições e com a abstinência dos prazeres do corpo durante a quaresma. E isso claramente tem a ver com a tentativa da igreja de controlar os desejos mundanos de seus fiéis e conter a sociedade. Cada vez mais forte e opressora, a igreja passou a ressignificar essas antigas tradições pagãs. Parece que perdi minha religião. A santidade está na ação justa. O que Deus deseja está aqui e aqui. Nas trevas da Idade Média, criou a quaresma como forma de purificação da alma dos pecados cometidos nos festejos populares, que foram cada vez mais demonizados. Tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço está errado, tudo que eu penso está errado, tudo que eu faço está errado, se eu faço isso está errado, se eu faço aquilo está errado. Se o comportamento carnavalesco surgiu na Antiguidade e o limite da festa foi imposto na Idade Média, foi durante o Renascimento que nasceu a sua estética. Foi no século XVIII, na Itália, quando o teatro em locais públicos da Commedia dell'arte estava em alta, que surgiram os primeiros desfiles com carros decorados. Esses carros eram chamados de trionfi. As primeiras canções para acompanhar os desfiles surgiram em Florença. E aí a mágica aconteceu. Em Roma e Veneza, os foliões começaram a se fantasiar para a festa, principalmente com a chamada balta, que era uma capa preta com capuz, além de chapéus de 3 pontas e máscaras brancas. E até hoje esses são símbolos tradicionais no Carnaval Universal. E agora vem a parte boa. A tradição do carnaval foi trazida para o Brasil pelos portugueses ainda no período colonial, mas nesta época era uma festa meio estranha. Ela era chamada de intrudo e consistia apenas em trollagens. No chamado jogo das molhadelas, as pessoas saíam pelas ruas e ficavam jogando água, lama e até urina umas nas outras. E por este detalhe de gosto duvidoso que vivia gerando confusão, claro, o intrudo foi proibido em 1841. Mas quem ligou, né? Porque ele continuou sendo praticado nas ruas até o início do século XX. Com o tempo, o intrudo passou a ser mais associado às camadas mais pobres da população, porque a elite, cheia de nojinho, passou a copiar dos europeus os elegantes bailes de máscara e as festas de salão. Do século XX, estas festas foram popularizadas e adotadas então em todas as classes sociais, mesmo que de formas diferentes, porque festa é festa, né, gente? E essas festas passaram a ser realizadas também nas ruas, entre o povão. E é aí que começou a ficar mais interessante, porque por influência da cultura africana, logo a música e a dança foram incorporadas ao carnaval, e fez toda a diferença. Mas não eram só flores, não. A elite se incomodava real com a liberdade que o carnaval representava para as classes sociais mais baixas. Grande novidade, né? E tentava a todo custo reprimir essas festas nas ruas, seja por um conservadorismo hipócrita ou por força policial. E foi para se proteger dessa violência que foram criados os primeiros cordões e ranchos carnavalescos. E funcionavam da mesma maneira que as procissões religiosas. Já os ranchos eram a mesma coisa que os cordões, só que era a maneira como eles eram chamados na zona rural. Sobe o termômetro da alegria. São as últimas horas do reinado de Momo. E não ficará depois, senão uma lembrança gostosa dos 3 dias de loucura festiva. As marchinhas de carnaval surgiram também no século XIX, quando a compositora Chiquinha Gonzaga lançou a música O Abre Alas, um hino, né? O abre alas, eu quero
Já o samba somente surgiu por volta da década de 1910 com a música Pelo Telefone de Donga e Mauro de Almeida. Ai, 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 viva o nosso carnaval sem rimar. E foi nesta época também que surgiram os primeiros afoxés na Bahia, o frevo em Recife e o maracatu em Olinda. A coisa só vai melhorando. Se eu pudesse, lhe daria o céu, a terra e o mar. Já nas grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, havia os tradicionais corsos, que eram desfiles em carros conversíveis, carros de passeio mesmo. E como os automóveis eram itens de luxo, claro que essa era uma festa restrita às elites. Mas como eram nas ruas, acabava envolvendo quem estivesse pelo caminho da folia. Então era animado sim. Os corsos foram muito populares até a década de 1930, quando foram perdendo a graça. Já as escolas de samba surgiram na década de 1920, no Rio de Janeiro, claro, com o crescimento dos cordões. A primeira delas teria sido a Deixa Falar, fundada em 1928 e que daria origem à escola Estácio de Sá. Outra escola de samba pioneira foi a Vai Como Pode, hoje conhecida como Portela. A primeira competição entre elas ocorreu em 1932. Tudo eu fiz por você, não quiseste atender os meus conselhos e a minha opinião. E como a festa só crescia e empoderava o povo ao menos por alguns dias do ano, claro que o governo iria acabar se metendo na tentativa de conter esta força. Então, na década de 1930, dominada pelo autoritarismo da era Vargas, as escolas de samba só poderiam funcionar com autorização, com alvará e sob regras mais rigorosas. Isso acabou obrigando as escolas de samba a se organizarem e, para sobreviverem, passaram a cobrar ingresso de quem quisesse assistir aos desfiles. O que ninguém imaginava é que o negócio ia crescer e na década de 1960 a própria prefeitura do Rio passou a montar arquibancadas na Avenida Rio Branco para acomodar o público, que só aumentava ano a ano. Foi quando o carnaval passou a ser uma importante atividade comercial para a cidade. Se já era atraente e rentável, então por que não criar uma estrutura permanente para o carnaval? E foi então que em 1984 foi inaugurado o Sambódromo Carioca, um projeto arquitetônico de ninguém menos que o genial Oscar Niemeyer. Já o Sambódromo de São Paulo foi inaugurado em 1991, melhorando muito a estrutura do carnaval na cidade, que no passado chegou a ser chamada de Túmulo do Samba. Mas hoje também tem uma festa grandiosa, de respeito, viu? Na passarela do samba e nos inúmeros blocos e megablocos que arrastam multidões nas grandes avenidas. Em 1950, surgiu o primeiro trio elétrico na cidade de Salvador. Era coisa simples, viu? A ideia surgiu de um improviso dos músicos Dodô e Osmar, que passaram a fazer seus shows em cima da caçamba de um caminhão antigo, que circulava pelas ruas da cidade. E tinha como não ser sucesso? As pessoas adoravam, claro, e iam seguindo o caminhão de Dodô e Osmar por onde passavam, cantando e dançando junto com eles. Era irresistível, e como hoje a gente bem sabe, como canta Caetano Veloso, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E hoje, sem dúvida, o Carnaval da Bahia é um dos maiores e mais animados do país, atraindo turistas de todo o mundo. E vamos juntos na avenida, é carnaval em Salvador. Hoje o Carnaval é uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil. É um cartão de visitas importante para o mundo. Uma pena que ainda haja quem demonize esta festa popular, associando apenas a vulgaridade e inutilidade. Mas não é. O carnaval movimenta a nossa economia em bilhões todos os anos, soma divisas para o país em impostos e gera empregos, garantindo o sustento de milhares de famílias, dos vendedores ambulantes aos grandes patrocinadores. A maior festa popular do país deve movimentar 8 bilhões de reais na economia brasileira. Esta é a estimativa da Confederação Nacional do Comércio. E faz a alegria do povo, que merece sim 4 dias de descanso e alegria. Por que não? A gente trabalha muito, né? Precisa também ter uma alegria.
Então, todos ganham, só vejo vantagens. Para quem não gosta, tudo bem, apenas relaxe. O que não falta por aí é a opção de entretenimento. Afinal, são 4 dias para descanso e reposição das energias para tocar a vida depois. E para quem gosta, boa diversão, aproveite e seja feliz, mas se cuide e volte bem. É hoje o dia da alegria E para hoje é o que tem. e a tristeza nem pode pensar em chegar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você conhecia a origem do carnaval. E me conta, se você curte a folia ou prefere apenas relaxar? Qual o seu time aí, hein? Mas sem julgamentos, tá? Eu mesmo acho que depende do momento e já passei pelos dois, cada um na sua, né? Agora, aproveita, curte este vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!